A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de estar de volta para falar com você e sua família no programa Verdade e Vida. Dou graças a Deus pelo seu apoio, pelas suas orações, pelas suas contribuições, para que a mensagem da Palavra de Deus, através deste programa, alcance todas as famílias da nossa pátria. Hoje nós vamos conversar sobre o culto verdadeiro. E nós estaremos fundamentando esta mensagem em João capítulo 4. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma mensagem muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Ronaldo Lidório, que esteve conosco durante todo esse mês abordando vários temas. E hoje nós vamos abordar a questão do culto verdadeiro. E gostaria, no início logo, se eu caracterizasse o que é um culto, reverendo. Podemos, de maneira resumida, pensar que culto é invocação a Deus, feita pelo povo de Deus a fim de glorificar o nome do próprio Deus. Em um contexto mais neotestamentário, o culto ele não é definido por um espaço físico, ou seja, de templo, nem mesmo por um espaço, por um momento específico, resumidamente de 1, 2 horas, 2, 3, 4 vezes por semana. O culto a Deus é um processo que acontece mais no coração do homem do que em um momento de reunião no domingo à noite. Reverendo, quais são os elementos do culto verdadeiro? Eu poderia dizer que o primeiro elemento é a sinceridade do coração daquele que invoca a Deus. Não apenas os elementos visíveis, palpáveis ao nosso redor, tidos como sagrados, mas sim o coração daquele que busca ao Senhor, que louva ao Senhor e que possui um desejo genuíno de glorificar o seu nome. A palavra de Deus é central em um culto verdadeiro ao Senhor. Não a palavra de Deus apenas aberta em um púlpito e exposta pelo pregador, mas a palavra de Deus diária em nossas vidas, na meditação pela manhã, com a família, com o filho antes de ir para a cama, a lembrança da palavra de Deus aos nossos corações enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos. O culto a Deus não é um processo que deve ser apenas confinado a um domingo à noite ou pela manhã em uma igreja local específica, mas realmente deve seguir o coração do crente 24 horas por dia, porque é no culto a Deus ou em culto a Deus que nós viveremos a nossa eternidade. Reverendo, Deus lhe deu a graça de plantar uma igreja lá na África, o senhor tratou agora da questão da África. E aquela igreja plantada, ela impactou uma etnia. Por que que hoje, aqui no Brasil, a igreja evangélica, que diz que cresce a altos índices, ela ainda não está causando o impacto que precisa ser causado na sociedade brasileira? Eu creio que há muitos motivos, mas talvez um desses motivos é que a igreja evangélica brasileira, ocidental, ela historicamente se enclausurou, ela convive apenas com a própria igreja. A igreja africana, vou citar aqui a igreja entre os Concombas, é uma igreja que nasceu no meio da sociedade, uma igreja que convive com a sociedade não evangélica. Então nós temos até mesmo o costume lá entre os Concombas de não construir templos de maneira precoce. Nós plantamos uma igreja, mas nós queremos que essa igreja se reúna embaixo das árvores, perto das palhoças das outras pessoas que não são ainda crentes no Senhor Jesus Cristo, ao longo do caminho, quando as mulheres vão se encontrar ali na beira do rio para buscarem água, próximo das roças daqueles que estão plantando o inhame e assim por diante. Dessa forma, essa igreja, então, que tem o Senhor Jesus em seu coração, mas se mescla com a sociedade, testemunha do poder de Deus, do Evangelho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que um dos problemas que nós temos é que nós nos enclausuramos, nós convivemos apenas com a própria igreja evangélica, nós temos um dialeto próprio evangélico que apenas o evangélico então conhece e reconhece, até a nossa maneira de nos vestirmos, nos portarmos, então nos distancia da sociedade ao nosso redor. Uma igreja, para ser sal da terra e luz do mundo, ela precisa estar onde o sal e a luz realmente vão fazer diferença. Nós conversávamos, o senhor aí falava sobre a igreja a casa do presbítero Macandá. Diz que toda pessoa que vai lá
se converte. Eu gostaria que o senhor encerrasse a nossa entrevista contando essa experiência que, de certo, se essa igreja prestar esse culto verdadeiro, a exemplo do que é prestado lá na casa dele, certamente faremos diferença em nossa nação. Certamente. Um exemplo que impactou meu coração há uns 2 anos e pouco atrás, Rossana e eu fomos visitar novamente os Concombas, lá em Gana, na África, e ouvimos essa história. Quem dorme na casa do Mebá acorda convertido, acorda crente. Vamos perguntar lá ao Mebá o que era isso, que foi o primeiro a se entregar ao Senhor Jesus naquela etnia, e ele disse, olha, nós temos 4 palhoças que abrigam toda a nossa família, são mais ou menos 20 adultos e muitas crianças. Mas nós construímos uma 5ª palhoça, a melhor, mais ampla, mais bem assim acabada, a fim de acomodar os hóspedes que passam então pela aldeia de Coni, que são muitos, especialmente indo a procurar uma assistência de saúde na clínica hoje. Acomodados ali, são bem alimentados, são bem tratados. Mas no finalzinho do dia, no início da noite, então todos se reúnem ao redor de uma grande fogueira e esse hóspede vai ouvir o testemunho de cada um que se entregou ao Senhor Jesus ali naquela família. E são 20 pessoas. Então, cada um deles testemunha de como o Senhor Jesus impactou, mudou a sua vida. E após, então, esse testemunho, eles apenas oram e eles, então, vão dormir. E o Mebá, então, nos disse, não raramente alguém acorda no outro dia dizendo, o Senhor Jesus é o Senhor também da minha vida. Uma família que não depende de elementos sacros, de um local restrito, de um tempo espaçado para testemunhar do Senhor Jesus, mas o faz em casa, no seu dia a dia. Eu creio que este é o verdadeiro culto, este é o verdadeiro cristianismo. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui durante todo esse período aqui conosco, na sessão de entrevista. Leve o nosso abraço da Rossana, seus filhos, sua mãe, todos os amados irmãos ali do Projeto Amanagé, lá no Amazonas, e que Deus continue a abençoá-lo, a inspirá-lo, a usá-lo poderosamente nessa obra que ele lhe comissionou. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É uma bênção poder estar aqui para partilhar com você a palavra de Deus. Neste mês de outubro, nos últimos programas, nós conversamos aqui sobre assuntos polêmicos que provocaram na nação brasileira diversas reações. Falamos sobre a questão da idolatria, falamos sobre a questão da reencarnação, falamos sobre a questão do sincretismo religioso. Hoje, nós falaremos sobre o culto verdadeiro. E falaremos sobre este tema baseados em João capítulo 4. É muito importante entender que o homem é um ser religioso. O homem é um ser adorador. O homem sempre estará adorando alguma coisa ou alguém, ou a ele mesmo. Mesmo aqueles que se dizem não religiosos, agnósticos ou mesmo ateus, eles acabam adorando alguma ideia, alguma filosofia ou a eles mesmos. Hoje nós vamos conversar sobre esta questão tão importante do culto verdadeiro. É interessante que a palavra de Deus vai nos mostrar que se existe um culto verdadeiro, existem também cultos que não são verdadeiros, que embora prestados com sinceridade e até com emoções acaloradas, não passam pelo crivo da verdade e não são aceitos por Deus. O Senhor Jesus Cristo termina o Sermão do Monte dizendo que no último dia algumas pessoas vão se chegar diante do tribunal de Deus e vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome? Não fizemos milagres em Teu nome? Não expelimos demônios em Teu nome? E Jesus dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Jesus não nega que essas pessoas tenham profetizado ou que tenham realizado milagres ou mesmo que tenham expelido demônios.
O que Jesus deixa claro é que toda essa expressão de culto, toda esta expressão de adoração, toda esta manifestação religiosa foi feita fora de uma vida coerente, de uma vida de santidade, de uma pureza de propósito, de uma maneira que não tinha sido prescrita pelo próprio Deus. Há muitos tipos de culto no mundo afora, muitas religiões, muitos credos, muitas crenças, muitos ritos sagrados, muitas manifestações culticas em todas as religiões do mundo. O ser humano, no passado, adorou fenômenos da natureza, o vento, a chuva, os astros, a própria obra da criação, adoradores do sol, adoradores da lua, adoradores das estrelas, fenômenos da natureza. Hoje, tantas pessoas adoram ancestrais, adoram divindades que eles mesmos fabricaram e criaram pela sua arte, pela sua imaginação. Há muitas pessoas que adoram anjos ou outros adoram espíritos malignos, com toda a abertura, com toda a consciência do que estão fazendo. Há outras pessoas que querem adorar a Deus, mas de forma não estabelecida por Deus, por exemplo, através de uma imagem de escultura. E estas pessoas pensam, nós estamos adorando a Deus, estamos apenas usando este meio, este mecanismo, mas o nosso propósito é adorar a Deus. E eu gostaria de citar para você aqui um exemplo. Quando Arão estava junto com o povo de Israel no deserto, Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Moisés passou lá 40 dias. O povo, então, que acabara de sair de uma terra politeísta, o Egito, chegou para Arão e disse, Arão, nós não podemos mais esperar, Moisés. Você precisa fazer um bezerro de ouro para que nós tenhamos algo visível para adorar. E diz a Bíblia que Arão fabricou um bezerro de ouro. E ele disse, amanhã será festa ao Senhor. Em outras palavras, quando Arão fabricou aquele bezerro, a intenção dele era que eles prestassem culto a Deus por meio daquele bezerro de ouro. Mas diz o relato bíblico em seguida que eles estavam adorando o bezerro de ouro. Em outras palavras, a pessoa substitui o Criador pela criatura. A veneração ou culto passa a ser de Deus para aquele próprio objeto visível, palpável. E desta maneira, aquilo tornou-se abominação para Deus e provocou a ira de Deus. Deus estabelece em sua palavra a forma como que Ele deseja e quer ser adorado. E aqui eu evoco para você o texto que quero trabalhar, que é João capítulo 4. Jesus estava passando pela aldeia de Samaria, encontrou-se com a mulher samaritana, entabulou com ela uma conversa. E aquela mulher, então, num dado momento da conversa, disse para Jesus, vejo que tu és profeta. E disse mais, os nossos pais adoraram aqui neste monte, o Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus então respondeu para aquela mulher, ó mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira não está ligada a um local sagrado, não está ligado a um estilo A ou B de ritual. A verdadeira adoração, ela precisa ter duas características, aqui estabelecidas por Jesus. A primeira delas
é que ela tem que ser verdadeira. Em outras palavras, tem que ser bíblica. A palavra de Deus é a verdade. É a revelação da vontade de Deus para nós. E Deus estabeleceu na sua palavra como Ele deve ser adorado. Eu não posso adorar a Deus pela minha própria imaginação, do meu próprio jeito, do meu próprio gosto. Eu não posso construir a maneira como eu penso que Deus deva ser adorado. É muito importante entender isso, porque Deus nos criou para adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da presença dEle para sempre. Deus nos criou para adoração, mas esse mesmo Deus que nos criou para adoração, estabeleceu na sua palavra a forma correta como Ele deva ser adorado. Todas as vezes que nós queremos adorar a Deus do nosso jeito, do nosso modo, pela nossa imaginação, nós estamos entrando na contramão do culto verdadeiro, porque o culto verdadeiro foi estabelecido por Deus, foi instruído de forma muito clara e precisa como ele deve ser feito. E aqui a primeira coisa que nós temos que entender, que esse culto tem que ser bíblico. Esse culto tem que ser ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Este culto precisa ser balizado pelas Escrituras. Este culto tem elementos, por exemplo, a leitura da palavra de Deus, orações a Deus por meio de Jesus, cânticos espirituais. Não existe uma forma rígida, existem elementos que precisam fazer parte deste culto. Mas eu não posso inserir aí qualquer coisa que não emane das Escrituras. Por exemplo, eu não posso adorar a Deus através de imagens. Eu não posso aqui entrar por meio de sonhos, visões e revelações forâneas às Sagradas Escrituras. Este culto precisa ser pautado e balizado pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Este é o culto que Deus espera do seu povo. Quando eu agrego a este culto, quando eu insiro neste culto elementos que são estranhos às Sagradas Escrituras, eu estou ferindo a essência do culto verdadeiro. Eu estou acrescentando algo que Deus vai rejeitar, porque Ele estabeleceu a maneira e a forma como Ele quer ser adorado. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, porque o culto é bíblico. Ou o culto é bíblico ou ele é anátema. Ou o culto é da forma que Deus estabeleceu, ou então Deus não aceita este culto, por mais sincero, por mais emocional que ele possa parecer. Mas o que significa que o culto é em espírito? Significa que esse culto é com todo o coração, é com a essência da sua alma, é com todo o seu ser. É um culto racional porque ele apela para a sua razão, a sua inteligência. É um culto emocional porque você entra nesta adoração com todas as suas emoções, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. E é um culto volitivo porque ele desperta o seu agir. Não é uma adoração divorciada da vida, da ética, da conduta, da maneira de se viver. Na verdade, toda a nossa vida é cultica. O que você faz dentro do seu lar, no seu trabalho, no seu lazer, nos seus negócios, precisa ter profunda conexão com este culto que você presta na casa de Deus. Do contrário, o culto é hipócrita. Se eu adoro a Deus com a minha boca, mas se a minha vida reprova este culto, ele não faz sentido para Deus. É um barulho vazio para Deus, porque toda a nossa vida é cultica. E esse culto que eu presto, seja pessoal, seja coletivo, precisa ser de acordo com a palavra de Deus e com todo o meu ser, com todo o meu coração. É muito importante entender isso, porque quando nós queremos, por exemplo, inserir algo que não está na palavra de Deus no culto,
eu perverto o culto, eu adultero o verdadeiro sentido do culto. Quando eu vou adorar a Deus e eu tenho todos os elementos corretos, mas eu não o faço de coração, Deus também não pode aceitar este culto. E aqui eu quero refletir com você, quantas vezes você já entrou na casa de Deus, você já cantou, você já orou, você já ofertou, você já pregou, você já ouviu a pregação, mas o seu coração estava longe. Você cantava para Deus apenas de lábios, mas a sua alma não estava envolvida, o seu ser não estava envolvido. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus que sonda o seu coração. Ele conhece as suas palavras antes que elas cheguem na sua boca. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Ele vê o seu coração, Ele vê a sua motivação. Jesus Cristo chegou a dizer que se você, ao levar a sua oferta ao altar, tiver alguma coisa contra alguém, você primeiro deixa a sua oferta, vai reconciliar-se com o seu irmão, depois você vem e faz a sua oferta. O que Jesus está dizendo é que se tem mágoas no coração, se eu não amo meu irmão, se eu não tenho o coração puro e com a motivação certa eu chego no altar de Deus, este culto é vazio de significado aos olhos de Deus. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E sabe, é maravilhoso adorar a Deus, porque Deus nos criou para isso. O fim principal da sua vida é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é cultuar a Deus, é se deleitar em Deus. A verdadeira razão da vida está no verdadeiro culto, onde você se prostra diante do Criador, onde você se rende ao Redentor, onde você louva a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua salvação bendita. É neste culto verdadeiro que você encontra o verdadeiro propósito da vida. É por isso que a palavra de Deus diz assim: um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. A palavra de Deus diz que é na presença de Deus que tem plenitude de alegria e é na destra de Deus que há delícias perpetuamente. A mulher samaritana, ao ouvir de Jesus sobre o culto verdadeiro, ela largou ali no poço de Sicar o seu cântaro, foi à cidade e chamou o povo para vir ver Jesus e ouvir Jesus, porque aquele encontro com Jesus mudou a sua vida. E ela, que era uma mulher proscrita da sociedade, que já passara por 5 relacionamentos conjugais e que agora estava morando com um amante, converte-se a Jesus, sua vida é transformada e ela se transforma numa missionária a anunciar a verdade de Deus para a sua cidade. E ela passa a ser uma adoradora do verdadeiro Deus. Hoje eu quero conclamar você a conhecer a Deus, a amar a Deus, a entregar sua vida ao Filho de Deus, e você poder adorar a Deus, não conforme os seus costumes ou as tradições do passado, mas você adorar a Deus de maneira como Deus estabelece em sua palavra, em espírito e em verdade. Eu quero orar com você, e eu quero convidar você a reconhecer a Deus como Deus da sua vida, a reconhecer a Jesus como Filho de Deus, o seu Salvador pessoal, e a você voltar-se para a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na verdade de Deus, para que você possa conhecer como Deus deseja ser adorado. E então você encontrar a razão maior da sua vida, o sentido do seu existir, e passar a viver deleitosamente, gostosamente, na presença de Deus. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, eu quero te agradecer, porque Tu és o meu Criador, o mantenedor da minha vida, o meu Salvador, aquele em quem eu encontro razão para viver. Eu quero te agradecer porque Tu colocaste na Tua palavra a maneira como Tu queres ser adorado. E eu quero te pedir, ó Deus, que Tu inclines o meu coração para Te amar, para Te servir, para Te adorar, com toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha inteligência, com toda a minha emoção, com toda a minha vontade,
para que todo o meu ser se desabroche em adoração, em louvor ao Teu santo nome. Deus amado, muito obrigado, porque Jesus Cristo entrou na minha vida, porque Ele salvou-me, porque Ele perdoou-me e porque agora Ele me faz um adorador para Te adorar em espírito e em verdade. Deus, aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem e permita, meu Deus, que nós tenhamos verdadeiros adoradores, adoradores que Te adorem, ó Deus, em espírito e em verdade. Esta é a nossa súplica, ó Deus, este é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em João, no capítulo 4, o reverendo Hernandes mostrou que o homem é um ser religioso e que ele sempre adora alguém ou alguma criatura. Mostrou também que aqueles que adoram outros deuses ancestrais ou forças da natureza. Mostrou que aqueles que adoram ídolos ou aqueles que adoram a Deus, mas sem sinceridade de coração. Mostrou que o homem foi criado por Deus para ser um adorador. O reverendo Hernandes mostrou ainda que o verdadeiro culto tem duas características. A primeira, que ele precisa ser bíblico. Segundo, que o culto precisa ser sincero. E Jesus disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O culto pode ser bíblico ou anátema. O culto, além de verdadeiro, precisa ser de todo o coração. Deus mesmo prescreveu na sua palavra a maneira como quer ser adorado. E não podemos adorar a Deus do nosso jeito ou do nosso gosto. Precisamos adorá-lo como Ele quer ser adorado. O culto verdadeiro. Esse foi o tema da mensagem de hoje. Que a partir de agora, você pode ligar para 0800 119 105 e adquirir tanto em DVD como em CD. Ou mesmo, você pode adquirir acessando a nossa loja virtual. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e adquira ali também na nossa loja virtual. Estaremos lançando 7 novos DVDs com 4 programas em cada um deles. E as mensagens do mês de outubro, que de certo causaram tantas polêmicas nos nossos telespectadores, certamente estarão num DVD específico com as mensagens do mês de outubro. Torne-se um cooperador do programa Verdade e Vida, através das suas orações, divulgando em seus familiares, amigos, seu condomínio, no trabalho, ou ainda tornando o Verdade e Vida autossustentável através da sua contribuição. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Faça Sua Doação. Faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer um depósito diretamente para a conta do Banco do Brasil, 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você com toda a sua família, participando da escola dominical, do culto matutino aí às 9 horas e culto vespertino às 18 horas. Diga ao pastor que você é convidado especial do programa Verdade e Vida. Amanhã, exerça com cidadania e ética o seu voto, para que o Brasil possa ser verdadeiramente novo nesse novo quadriênio e que esteja sob a bênção de Deus. Aula da Saudade, esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito lhe abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Troque o cartão de Natal tradicional por um livreto com 31 belas mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o verdadeiro Natal cristão. Com página para dedicatória e envelope para presentear, o Cada Dia Natal é perfeito para distribuir entre amigos, parentes e vizinhos. 10 livretos e 10 envelopes custam apenas R$ 25,00 com frete incluso. Ligue agora para 0800 119 105 ou acesse www.lpc.org.br e faça o seu pedido. Distribua o Cada Dia Natal e leve adiante a luz do Evangelho. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.